Fazer bolo Red Velvet, galera! Muito bem! Pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Leve na Alma e leve essa experiência para o seu coração, para a sua alma. Hoje nós vamos fazer o meu bolo de aniversário, sim, 43 anos, e eu vou comemorar com vocês. Hoje eu estou comemorando na minha casa nova, por isso resolvi fazer o bolo eu mesma. Lembrando um pouco da época em que eu fui confeiteira. Sim, já fui confeiteira. Eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva e venho aqui contribuir com o YouTube, trabalhando agora para o YouTube. Vamos começar então, vamos fazer uma receita sensacional. Gente, essa receita é um bolo Red Velvet, que a Clara, as minhas filhas amam e pediram: mãe, faz o bolo Red Velvet. Então eu estou cá fazendo o bolo Red Velvet, mas raiz, assim, como eu aprendi lá em 2012, 2011, 2012, quando eu comecei a empreender, certo? Por que eu comecei a empreender? Porque eu queria trabalhar em casa para cuidar da minha filha que recém tinha nascido. Então eu comecei a juntar o meu gosto pela culinária e as habilidades artísticas. Eu queria mesmo era fazer arte, gente, mais do que fazer bolo, mas eu tive que juntar as duas coisas. E isso se tornou bem especial, bem grande, mas eu precisei, aí depois de 3 anos, finalizar a empresa e seguir o meu caminho, que era outro. Então, a gente vai começar a fazer essa receita. Os ingredientes eu já deixei todos aqui separados, tá? E o que é importante falar para vocês? É um bolo bem tradicional, não é um bolo de liquidificador, certo? Então é um bolo que você pode utilizar para vender. Só que tem um valor agregado, porque claro, eu estou fazendo especialmente para mim, então eu estou utilizando ingredientes de qualidade, enfim. Gente, agora a gente vai fazer um buttermilk. Sabe o que é isso? É um leite azedo. Isso é a receita tradicional dos Estados Unidos que eles utilizam nos bolos. Quando eu comecei a fazer bolo lá em 2011, eu utilizava isso daqui para fazer os meus bolos. E o bolo realmente fica sensacional, macio, diferenciado. Então olha o que a gente vai fazer. A gente vai dar uma azedada nesse bolo. Eu estou fazendo com limão. Antes eu dei uma apertadinha no limão aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou espremer esse limão aqui dentro. Pode usar um espremedor de limão, se tu tiver. Eu vou raiz na mão mesmo, certo? E eu vou colocar o suco de um limão no leite. Perfeito. Eu vou colocando, ó, o suco de um limão. E eu tenho que fazer esse processo, gente, um pouquinho antes de começar a minha receita. Porque logo no primeiro momento, ele vai já, vocês vão ver que ele vai azedar o leite, né? Já vai ficar com aquelas partículas. Porém, e vai ficar cremoso. Porém, eu quero que ele fique descansando um pouco mais. Então, faço aí uns 5 minutos, 10 minutos antes, enquanto vocês vão separando os ingredientes. Então, aqui está o nosso fazer. É pegar a manteiga e vou colocar ela na batedeira para bater, ó. A manteiga, ela tá em ponto de pomada, por isso que eu quis mostrar para vocês, ó. E agora aqui eu vou colocar o açúcar. A lista de ingredientes eu vou deixar na descrição. E olha só, agora eu vou começar a narrar aqui para vocês um pouco dessa receita. Então a gente colocou a manteiga, o açúcar e começa a fazer essa farofinha na batedeira. Então é bem interessante que seja feito na batedeira. Agora eu já vou colocar o primeiro ovo. Eu desliguei a batedeira, coloco o primeiro ovo
certifico que o ovo está em dia, tudo certo, posso tirar aquela película do ovo para não dar cheiro, fica perfeito e começo a bater. Vai bater, bater, bater. E eu já preparo para colocar o próximo ovo, sempre raspando as bordas da batedeira. Confesso que eu já não estava mais com tanta prática em fazer esses bolos. Agora eu coloquei o segundo ovo. A batedeira, só estou desligando para mostrar para vocês. E começamos a bater mais uma vez. Vou preparar o terceiro e último ovo. E esse creme vai ficar batendo bastante. Agora, gente, eu coloquei o terceiro e último ovo da receita. E eu vou deixar bater aqui por uns 5 minutos, até que isso fique um creme bem suave, bem bonito. E agora, gente, vamos colocar a baunilha. Eu comprei uma baunilha em pasta que eu nunca tinha usado para colocar nesse bolo. Confesso que eu não gostei. Eu prefiro realmente ou a em fava, que é cara, mas que vale a pena, ou o extrato de baunilha líquido. Agora, gente, a gente vai fazer o quê? Peneirar os secos. Sim, então eu vou colocar aqui a farinha. Vou pegar uma colher. É muito importante peneirar a farinha. Para que a gente tenha uma farinha mais suave, mais leve, certo? Então a gente já... Agora a gente vai colocar o cacau. Eu estou usando aqui 70%, tá? 70%. Coloquei aqui o fermento e agora o bicarbonato. A gente vai, ó, mexer, misturar muito bem os ingredientes secos. E olha só, gente, essa receita não é uma receita óbvia, né? Ela não é uma receita para que tu faça em 10 minutos com um bolo de liquidificador, que a gente vai fazer aqui também, porque eu também acho legal fazer receitas práticas, né? Mas também é legal de juntar a galera, as crianças, agora na época de férias, e fazer uma receita dessas. Um vai peneirando, outro vai separando os materiais, fazendo mise en place. Foi assim que eu fiz hoje. A minha filha, minha produção mais velha, fez todo o mise en place para mim. E a mais nova fica aqui na retaguarda ajudando a tirar os materiais, mas se nós não estivéssemos gravando, ela estaria aqui também mexendo, com certeza, porque adora mexer com uma massa. E agora é a hora de colocar o corante. Eu tô usando corante em gel e eu usei o vermelho Natal, mas não era esse que eu deveria ter usado. Na verdade, eu já tinha esses corantes em casa. Eu deveria ter usado, gente, o vermelho morango, que ia ficar um vermelho mais vivo, né? Esse aqui fica um vermelho mais fechado. Bora, gente, a gente vai fazer o bolo acontecer, né? Então, bora fazer esse bolo agora. Eu vou colocando a mistura dos secos, né? Alternando com o buttermilk, esse leite já colorido com o nosso corante. Gente, olha só. O meu áudio ficou bem ruim nesse momento, porque a minha filha estava me ajudando a gravar, e ela queria fazer alguns vídeos pro Instagram, pro Reels, então sabe como é que é adolescente, né? E aí, o que acontece? Eu acabei misturando a minha fala junto com a batedeira e deu aquela confusão. Então, eu resolvi narrar essa parte para vocês. Vocês podem fazer ela com o fouet, tá? À mão. E também vocês podem colocar o fermento por último. Então, agora só, eu tô alternando, tá? Entre a farinha, a mistura, né, dos secos, a farinha, o cacau, o bicarbonato e essa mistura de leite com limão ou vinagre branco, tá? Poderiam usar o vinagre branco. Vou fazendo isso e vou dando pequenas misturadinhas, porque como eu já coloquei o fermento, eu não quero bater muito essa massa para não desenvolver o glúten, tá? E a gente vai sempre finalizar com a última vez, assim, de ingredientes, vai ser a farinha, tá? Então, não esqueçam, tem que colocar todo o leite e ainda sobrar um pouquinho de farinha no final. Seja só a farinha ou essa mistura. E aí fui falando e tagarelando com vocês, peço desculpas, mas é assim, o início é sempre assim, não levem isso em papel, que seria papel manteiga. A Aline não tem papel manteiga, então eu tô fazendo aqui, gente, com papel guardanapo. Olha só, coloquei essa forma aqui, ó,
a metade, tá? Um pouco menos que a metade. Agora a gente vai começar o recheio. O que eu imaginei para o recheio de um bolo Red Velvet? Eu pensei a receita tradicional, que é um recheio com cream cheese, mas ele vai com cheese, manteiga, então eu adaptei um pouco para o nosso paladar. E na época, quando eu tinha empresa, eu fazia esse recheio aqui como recheio dos cupcakes também. E o recheio que você precisa fazer um pouco antes, então você pode fazer algumas horas antes de começar o preparo. Uma coisa importante, eu estou utilizando nata. Você pode utilizar creme de leite fresco, pode ser que ele não fique tão firme, né? Então a gente tem que observar isso, mas eu acredito que possa. Eu estou utilizando nata. O que está acontecendo com as nossas natas? Elas estão recebendo um espessante, infelizmente, eu estou muito revoltada com isso, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito nata e não tem mais nata sem no mercado. E realmente o chantilly não fica mais assim, ele logo atinge o ponto, tá? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu vou bater primeiro o cream cheese. E antes eu bateria o ponto do chantilly, se eu vou fazer com creme de leite fresco, e aí acrescentaria o cream cheese. Mas agora então a gente vai fazer ao contrário. Esse aqui vai fazer o ponto e eu boto ela porque ela logo vai também incrementar aí por conta desses espessantes. Se alguém conhecer uma nata que não tenha isso, me avise, por favor. Aqui 180 gramas de chocolate branco. Olha que receita rica. E eu vou acrescentar o creme de leite. O chocolate derretido, ele vai estar quente ou morno. Então eu preciso deixar ele cremoso também para que ele não fique cristalizado dentro do nosso recheio. Então eu vou utilizar aqui um creme de leite, gente, com um percentual de gordura elevado, não aqueles levinhos, então tem que ser 30% de gordura. E eu vou colocar aqui, ó, eu não tenho uma medida, mas é uma metade da embalagem. Simplesmente não quero fazer com que isso aqui fique muito líquido, porque o chocolate branco ele não forma aquela ganache de pico tão fácil, né? Então eu quero simplesmente ter um pouco de cremosidade, ó, nesse meu creme de leite, nesse meu chocolate branco, para que ele não faça nenhum cristal. Vou botar um pouquinho mais, só uma gotinha, ó, vocês viram, eu coloquei 3 apertadinhas desse creme de leite, que é um creme de leite mais gorduroso, justamente para dar ponto, tá? Então eu tenho o cream cheese e o chocolate, aquela nossa mistura de chocolate com creme de leite, tá? E agora então vou botar isso aqui e vou vou bater dele, então. A gente vai começar a fazer este creme, que simplesmente é maravilhoso. Você pode colocar ele recheio de pavê, enfim, cheesecake que não vai no forno, no fogo, né? Fantástico. Então, olha só, bati. Vou mexer um pouquinho as laterais da batedeira. Meu Deus, aí eu tô um pouco sem prática, né? Bato mais um pouco e o creme já começa a tomar um volume. Olha que legal. A gente vai lavar aquela louça suja. Sim, tem que lavar, né, gente? E essa semana eu não posso deixar de falar do caso do Orelha. Eu não posso deixar de falar do caso do cãozinho Orelha, simplesmente não tem como. Porque é algo que impactou muito a todos nós, eu acredito que a todos nós. Então, gente, nós vamos falar desse cãozinho Orelha, que foi uma lástima, né, o que aconteceu. E que a gente ficou muito comovido, todo mundo ficou comovido com isso, né? Eu acho que a gente não pode realmente não falar sobre este assunto, assim, retomar, conversar sobre essa questão. Eu acho que é uma questão profunda. E quando a gente fala desse evento, a gente está falando de jovens, adolescentes, a gente está falando para todas as famílias que têm jovens e adolescentes. Todos nós estamos, querendo ou não, envolvidos no que tange a internet, os jogos, esse acesso liberado, né, que os jovens têm com uma tecnologia que às vezes eles não estão preparados. Então hoje eu queria lavar essa louça suja com vocês e que a gente possa
cada vez mais olhar para as nossas crianças e os nossos jovens, porque criança, adolescente, precisa de amor, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de estímulo e precisa de presença, né? Precisa de tudo isso, mas também precisa de limites bem estabelecidos. Esses limites são muito importantes. Quando a criança tem limite, ela também entende que ela é amada. Ela também entende a proteção. E eu não estou falando aqui de limites excessivos, né, agressivos, ou que vão tolir a criança. Mas sim, como eu falei, limites bem estabelecidos. As nossas crianças precisam cada vez mais de amor e limite. Então, um bom não, porque eu acho que não é bom para ti, por conta disso e disso, daquilo. Sim, é importante explicar para as crianças, hoje tu não vai assistir isso, hoje tu não vai acessar esse site, porque isso não faz bem para ti. E para isso, gente, os pais precisam estar como? Mais, digamos assim, atentos. Os pais precisam ter um certo tempo para cuidar dessas crianças, né? Então isso precisa acontecer. E o que acontece? Às vezes os adultos também estão muito envolvidos na loucura do seu dia, na sobrevivência. Eu sei como é que é, não é fácil, mas sim, precisa, gente. Porque se a gente ganhou uma missão, né, de ser pais, de ser pai, de ser mãe, em teoria a gente deveria honrar isso e fazer o nosso melhor enquanto adultos, tutores, responsáveis, né, maduros. Então, se a gente não está conseguindo desempenhar essa função, a gente precisa buscar ajuda. Se o nosso filho está irritando muito, se o nosso filho está nos tirando do eixo, a gente precisa buscar ajuda profissional, psicológica, psiquiatra, terapeuta, né? Então precisa sim buscar ajuda. No caso do Orelha, ele deflagra isso. Os jovens que talvez estão livres, cuidando da sua própria vida, sem controle, ninguém cuidando do que eles estão fazendo, só recebendo, só ganhando, vivendo um mundo dentro de uma bolha, e que muitas vezes se acham no direito, né, com a arrogância, com a presunção de querer ferir, machucar um ser que não sabe se defender. Isso é algo sério, é algo que a gente precisa começar a movimentar dentro das nossas próprias casas, porque hoje foram aqueles indivíduos, mas daqui a pouco pode ser alguém muito próximo a nós, se a gente não souber educar e dar a devida educação para os nossos filhos. Só que essa educação, ela pode ser sim uma educação amorosa, mas sim, gente, precisa dar limites. Nem tudo tem que negociar com a criança, nem tudo tem que se negociar, nem tudo tem que estar ali sempre, só na paz, no amor. Não é assim, não. A criança precisa de um pulso, de uma firmeza, de uma dureza, certo? Então, gente, tem muita louça aqui, porque a gente fez bolo, um monte de coisa, gravações para vocês. Mas olha só, essa louça aqui já está quase lavada. E eu espero que essa mensagem possa fazer efeito e que possa tocar o coração de todos vocês. Cuidem das suas crias, cuidem. Deem exemplos, tirem das telas, vão brincar na rua, caminhar, correr, andar de bici, fazer tanta coisa legal, fazer comida, brincar, fazer arte, música boa. Tem muitas opções, mas vai dar trabalho para ti que é mãe e para ti que é pai. Te prepara, mas faz parte do processo, certo, gente? Esse foi o Lavando a Louça Suja e deixando a alma mais leve. E já estamos aqui, depois dessa lavação de louça suja, a gente já estou aqui fazendo o quê? Colocando o recheio na minha forma. Então eu cortei o bolo, coloquei um saquinho plástico para eu poder tirar depois, meio assim, gente, a modo miguelão, como dizem aqui, né? Colocando o recheio, que ficou um pouco na geladeira, olha, vou alternando, então, esse recheio com a massa do Red Velvet. E no final eu vou dar aquela apertadinha, olha só. Essa apertadinha é importante porque
o recheio vai ficar coladinho no bolo, tá? E aí não vai acontecer de você cortar o bolo e quebrar todo. Então, é sempre importante fazer isso, tá? Agora, olha só, eu já tô consertando o meu bolo. Agora, gente, nós vamos finalizar, então, o bolo. Meu celular acabou a bateria, tive que trocar o celular, então, olha aqui, ó. O que aconteceu? Vou contar para vocês. Eu esqueci de botar a cereja, que eu queria, a cereja em caldas. Eu esqueci de colocar no meio do recheio. Pensa, isso sou eu, gente. Eu sou assim, esquecida. Aí, né, coloquei a cereja por cima. Não ficou a mesma coisa, né, gente? Mas faz parte do processo. Então tá aí, ó. Coloquei a cereja por cima. Tô aprendendo a usar o meu forno, então passou um pouquinho também, ficou bem escuro porque passou um pouco. Aí, coisas do início, né, gente? Quando a gente começa a fazer bolo, a gente não tem a prática, faz isso. Eu, né, fazia muito tempo que não fazia bolo assim. Então, também sem prática, né? Mas olha só, ficou bem legal. E agora eu vou começar a cortar esse bolo. Lembrou muito os bolos que eu fazia. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Me escrevam aqui embaixo como vocês comemoram o aniversário de vocês. Eu gosto de comemorar viajando, passeando. Esse ano, como nós estamos de casa nova, então a gente resolveu ficar em casa, ficar aqui curtindo e fazer esse ritual todo junto com vocês. Mas me contem, me escrevam como vocês gostam de se presentear no dia do seu aniversário. E é isso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, isso ajuda muito e fortalece para que a gente possa estar aqui entregando cada vez mais conteúdo para vocês. Um beijo, um abraço e tchau!